né? Esse livro aqui conta várias histórias e no meio do livro ele ensina uma metodologia de escolha de ações que, inclusive, eu já fiz o backtest. Posso pedir para a produção botar o link aqui de um vídeo que eu gravei um tempo atrás. E como consiste o método de investimentos do Décio Bazin? Basicamente, ele tem dois critérios que ele usa para escolher uma ação para investir. O primeiro critério é selecionar empresas que pagam mais de 6% de dividend yield, né? Ou seja, dividendos. E o segundo critério é um endividamento baixo. No livro ele não especifica o que seria um dividendo baixo. Então fica um pouco a critério do analista. O que é um endividamento baixo? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas enfim, é isso que ele propõe. E você conhece o Status Invest? Provavelmente você conhece, mas provavelmente você não conhece o que eu vou mostrar aqui hoje, né? Tem duas ferramentas, uma gratuita e uma paga, mas para você que acompanha esse vídeo até o final, vou ter um presente para você a respeito dessa ferramenta paga, tá bom? Então acompanha o vídeo até o final que eu vou dar um presente para você. Bom, na gratuita você consegue ir aqui, ó, você vai em ações, busca avançada e, inclusive, eu já tenho aqui selecionado o método do Bazin. A gente seleciona e basicamente o que tem aqui, ó? Ações com mais de 6% de dividend yield, ó, dividend yield de 6% até ou mais, né? E o segundo critério que eu botei aqui, dívida líquida sobre lucro operacional inferior a 2,5 vezes, né? E deu essas empresas aqui. Eu vou até botar para ficar todas numa tela só. Agora estamos todas numa tela só. E também vou ordenar por valor de mercado. Vamos ver quais empresas sobraram? Bom, as empresas que sobraram, olha aqui, ó, por ordem da maior empresa do Brasil para menor, né? Que passam no critério do Bazin. Petrobras, Vale, Itaúsa, Gerdau, JBS, Engie, entre outras aqui. Daí alguém pode falar, pô, Thiago, por que o Banco do Brasil não passa e a BB Seguridade não passa? Porque eu botei aqui o critério de dívida líquida sobre lucro operacional e instituição financeira não tem lucro operacional. Mas provavelmente se a gente eliminar aqui, vai aparecer outras empresas e daí deve passar o Banco do Brasil, né? Vamos ver se passou. Entrou o Banco do Brasil, entrou o Banco do Brasil Seguridade. E daí a gente tem que lembrar que a instituição financeira não tem EBIT, não tem lucro operacional, que ela tem lucro líquido. Como que você mensura o endividamento de uma instituição financeira? Você mensura pela Basileia, né? E o Banco do Brasil tem uma Basileia segura. Porém, nessa ferramenta gratuita, a gente só consegue ver os últimos 12 meses. Quais empresas passariam para os próximos 12 meses, né? E daí alguém pode falar, poxa, Thiago, como que a gente sabe do futuro? Bom, é difícil saber a respeito do futuro, mas existem vários analistas do mercado, entre eles aqui analistas da Suno, que fazem as suas projeções a respeito dos lucros das empresas, dos dividendos das empresas, e o Status Invest tem uma ferramenta paga chamada Status Invest Forecast, que eu uso quase que todos os dias aqui, e nessa ferramenta a gente consegue ver a projeção dos analistas, entre eles nós aqui, a respeito dos dividendos das empresas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Petrobras. Olha só que legal. Clicamos aqui em Petrobras, descemos um pouquinho, a gente consegue ver o histórico, e na hora que a gente clica aqui em estimativas, olha só, a gente consegue ver que os analistas estão prevendo um dividendo de 20% para a Petrobras em 2023 e 15,41% para o ano de 2024 e 14,6% para o ano de 2025, né? Inclusive eles mostram aqui a projeção também de endividamento, vocês podem ver que é um endividamento baixo. Então a Petrobras é a primeira empresa que eu acho que passaria nos critérios do Décio Bazin para os próximos anos, né? E a gente consegue ver isso na ferramenta Forecast. Teve outras empresas que eu selecionei para vocês aqui, ó. Vamos lá. A Vale, outra empresa. Vamos ver quanto que está projetado aqui de dividendos para os próximos anos, ó. Clicamos em histórico, estimativa e vamos lá. A Vale, segundo o forecast aqui do Status Invest, deve pagar 7,74% para esse ano, ainda não se encerrou. Para o ano que vem, 7,65%. E para o ano de 2025, 7,25%.
10,63%. E como vocês podem ver também, um endividamento baixo aqui, uma dívida líquida sobre patrimônio sempre inferior a 1, uma dívida líquida sobre EBITDA sempre inferior a 1 também, um endividamento de Vale super tranquilo. Essa é uma outra empresa que provavelmente, se não se valorizar, daqui a um ano a gente vai estar falando que passaria nos critérios do Décio Bazin. Então, Vale e Petrobras. Selecionei outra empresa aqui, ó. Vamos lá para Engie. Descemos novamente, histórico, estimativa. Quanto que os analistas estão projetando para esse ano? 7,76%. Como é que está para 24 e 25? Para 24, 9,19%. E para 2025, 9,75%. Aqui o endividamento já é um pouquinho maior, mas tolerável, né? Você vê aqui a dívida líquida sobre EBIT, você consegue ver a dívida líquida sobre EBIT dali entre 2% e 2,5% ao longo dos próximos anos. Eu acho que como é um negócio extremamente previsível, né? Bem mais do que a Petrobras e a Vale, que são empresas cíclicas, né? Quando o preço do minério sobe, quando o preço do petróleo sobe, geralmente o lucro dessas empresas sobe também, e quando cai, cai também. Como o segmento de energia ele é mais estável, eu tolero um endividamento um pouco maior, e eu acho que esse endividamento na casa de 2,5 vezes a geração de caixa, né, medida pelo EBITDA, que não é uma proxy perfeita para geração de caixa, mas é o que muitos analistas usam, e acho que para esse caso específico faz sentido também, entre 2 e 2,5 vezes passaria no critério de Bazin. Então, a Engie é a terceira empresa. Eu vou botar aqui outras duas empresas, né, que eu já citei anteriormente, que pagam mais de 6%, e daí eu fui lá no site da empresa e vi que a Basileia do Banco do Brasil é tranquila, não é uma preocupação, né? Então, vocês podem ver que os índices de endividamento para a instituição financeira não são pegos por essas métricas aqui que outras empresas não financeiras têm, né? Então você tem que ir lá no site da empresa e ver, mas confia em mim, o Banco do Brasil tem uma alavancagem baixa na hora que a gente mensura pela Basileia. Se vocês não confiarem em mim, não tem problema, vão no site do Banco do Brasil e façam essa checagem. E o que vocês podem ver aqui, isso vale para todas as empresas financeiras, empresas industriais, empresas de serviço, empresas de comércio. Olha aqui o Dividend Yield, que é uma métrica universal. Para esse ano, o Banco do Brasil tem como projeção pagar 10,26%. Para 2024, 10,72%. E para 2025, 10,89%. Uma coisa legal de mostrar aqui é que tem a projeção de lucros também, lucro por ação, né? Vocês podem ver que para os próximos anos a projeção de lucro continua crescente, né? Até aqui é histórico, isso aqui são dados, vamos dizer assim, públicos e são históricos, são fatos, né? Foi isso que o Banco do Brasil deu de lucro por ação, né? E daqui para frente, né, o que está em azulzinho, são estimativas que podem ou não ocorrer, né? Lembrando que você consegue até ver o número de analistas aqui, são 15 analistas que fizeram essa projeção, então não é número da minha cabeça, é a média da cabeça de 15 analistas, né? Vamos para quinta e última empresa, né? BB Seguridade. Será que a BB Seguridade vai pagar bons dividendos nos próximos anos como pagou nos últimos 12 meses? Vamos ver aqui, ó. Bom, para esse ano os analistas estão projetando 10,18%, para o ano que vem 10,87% e para 2015 11,16%. E são 12 analistas, bastante analistas. De novo, não tirei esse número da minha cabeça, é a média das estimativas de mercado. E como eu disse anteriormente, os índices de endividamento de empresas não financeiras não se aplicam a empresas financeiras, como é o caso da BB Seguridade, que é uma empresa de seguros. Então, vamos recapitular. Empresas que têm endividamento baixo e que vão pagar mais 6% ano que vem, né? Temos Vale, temos Petrobras, temos Engie, temos Banco do Brasil e temos Banco do Brasil Seguridade. São empresas que vão pagar mais 6% e são empresas que têm o endividamento baixo. Tiago, qual que é o presente que você selecionou para mim aqui, que você falou que ia dar? Vou dar 1 mês de plano Forecast. Você que gostou do que viu e quer ter acesso, vai ter acesso por 1 mês, tá bom? Vou botar um link aqui na descrição. Clicou no link, vai liberar 1 mês de plano Forecast
para você. E obviamente que essas não são as únicas empresas que vão pagar mais de 6% nos próximos 12 meses. Vou pegar aqui uma outra, que eu descobri também, ó, Klabin. Será que ela vai pagar mais de 6% nos próximos 12 meses? A resposta é, ó, sim. Vai pagar em 2024 6,26% e no ano de 2025 6,42%. É muito legal ficar brincando no plano Forecast. É um plano pago, não custa muito. Se você quiser assinar, recomendo. Mas se você está na dúvida, quer ter um mês grátis de acesso, só mandar para o Rafa que ele vai fornecer para você durante um mês a assinatura do plano Forecast, que eu uso praticamente todo dia. Essa é a funcionalidade do Status Invest que eu mais uso, tá bom? Eu recomendo que você use. E se você está na dúvida, use um mês grátis aqui, que você vai gostar bastante. E se você gosta da estratégia do Décio Bazin, eu convido você para assistir outro vídeo que eu fiz, tá? Eu fiz o backtest dessa história aqui, né, dessa estratégia, para ver se funcionou de fato, né? Será que essa teoria ela traz resultados? A gente fez o backtest, ou seja, com as informações que tínhamos na época, se comprássemos empresas que passaram nesses critérios, você teria tido um bom retorno? Vê o próximo vídeo que eu respondo para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e não deixe de mandar mensagem lá para o Rafael do meu time, só clicar abaixo, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.